Mateus capítulo 6, 33, se puder projetar aí também. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos ler novamente. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, nesse texto, ela fala sobre algo muito importante, que é colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar em nossa vida, em nossos projetos, em tudo aquilo que fazemos. E Jesus, ele traz uma mensagem aos discípulos, aqueles que estavam ouvindo, na verdade uma grande multidão. Esse texto ele faz parte ali daquele sermão do monte, em que Jesus falou sobre várias coisas. E nesse texto, um pouco antes ali no verso 25, Jesus falava sobre ansiedade, e falava para as pessoas não andarem ansiosos por coisa alguma, né? por questões e preocupações da vida. Ele diz assim, né? Não ande ansiosos pelo que vocês havereis de comer, de beber ou de vestir. E ele trazia um alerta para nós, dizia: olha, observem as aves do céu, né? Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele falava também, né, sobre vestir. São preocupações nossas do dia a dia. A gente trabalha por isso, a gente trabalha pelo sustento, pelo vestimento. E Jesus falou a eles também, né, olhem para os lírios do campo, né, que eles não fiam, eles não tecem, e nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Imagina cada um de vocês. E aí depois Jesus se dirige a eles e diz: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas todas que vocês estão preocupados, todas essas questões que são importantes, todas elas depois serão acrescentadas. Deus vai cuidar de tudo, todo o resto, se a gente colocar em primeiro lugar o nosso coração e a nossa vida e a nossa vontade diante de Deus. E essa palavra, ela fala algo ainda mais profundo. Ela fala sobre colocar os nossos interesses pessoais diante de Deus, colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, os nossos planos, tudo aquilo que fazemos diante do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente dá a Deus uma posição de destaque que a Ele é merecida. Nós honramos a Deus, nós colocamos Ele em primeiro lugar. Êxodo capítulo 20, verso 3, nós temos ali os mandamentos, e o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Significa que Deus, Ele espera de nós e exige de nós uma adoração exclusiva. Deus não divide a glória dEle com ninguém. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, Ele não reparte a sua glória com ninguém. E ainda mais, Ele nos diz que aquele que quer servir ao Senhor, ele não pode amar mais o seu pai, ou a sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, porque senão não seremos dignos do Senhor. E precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E como temos feito na nossa vida? Temos colocado o Senhor em primeiro lugar? Em primeiro lugar nas nossas decisões, nos nossos planos, ou a gente só vai buscar a Deus depois que já está tudo feito ali, a gente já planejou, já executou, e de repente as coisas não deram muito certo, e a gente... meu Deus, me ajuda. Às vezes fazemos assim, né? Deixamos Deus por último, fazemos tudo aquilo que queremos fazer ou pensamos, e depois lembramos de Deus. Mas quando nós colocamos Deus no devido lugar, em prioridade em nossas vidas, nós o honramos. E nós cumprimos toda a lei, que se resume, né, em amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E quando a gente faz isso, né, quando a gente ama de toda a alma, nós amamos também o nosso próximo como a nós mesmos. Porque é impossível eu amar a Deus e não amar o meu próximo. É impossível amar a Deus a quem eu não vejo. Diz a palavra do Senhor que se eu amo, digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. E isso me faz lembrar um princípio muito importante, que tem a ver com as primícias.
Existia uma lei que foi instituída por Deus no Antigo Testamento ao povo de Israel, que eles tivessem uma ação didática de trazer sempre as primícias ao Senhor. E essa primícia significava exatamente dar honra primeiro a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus nos fala no capítulo 22 de Êxodo, do 29 ao 30, em que Deus instituía para eles esse princípio, de que eles deveriam trazer sempre as suas primícias ao Senhor. E lá fala que eles deveriam trazer as primícias das suas colheitas, também consagrar o seu primeiro filho, e também as crias dos animais. Ele vai falando sobre todas elas. Inclusive foi instituída uma festa para isso, né? A festa da colheita, ou a festa de Pentecostes, né? Que era uma festa 50 dias depois da colheita dos primeiros ramos. Eles passavam ali um período para levar ao sacerdote os primeiros frutos. Isso era muito importante. Foi nesse dia de Pentecoste que houve a descida do Espírito Santo. A gente vê lá em Atos 2. Isso tinha um simbolismo muito grande, uma dedicação de entregar ao Senhor aquilo que era o primeiro fruto. Significava para o povo de Israel, para o povo hebreu, trazia um significado de dar honra a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus em prioridade em suas vidas. E a palavra de Deus nos diz então que eles celebravam essa festa, né, trazendo os primeiros frutos. Provérbios 3, 9 e 10 também tem um texto muito conhecido. Quero que você acompanhe na sua Bíblia. Provérbios 3, 9 e 10. Que ele fala para honrar o Senhor com todos os nossos bens e os primeiros frutos. Ele diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Em outra versão fala: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aqui Deus está trazendo a eles uma lembrança. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa, me coloquem em primeiro lugar. Porque as outras coisas, as outras preocupações vão tirar o foco daquilo que é eterno. Vão tirar o foco daquilo que é o mais importante. E eles tinham então essa prática de trazer ao Senhor os primeiros frutos, de apresentar ao Senhor o primeiro filho, até porque o primogênito ele pertencia ao Senhor. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e matou os primogênitos ali, a palavra de Deus fala que onde havia ali o sangue nas portas, ali nos umbrais das portas, a morte passou por cima, né? O Senhor poupou os primogênitos, então os primogênitos eram do Senhor. Toda a terra e toda a sua plenitude são do Senhor, mas ali tinha um significado muito importante. Então eles faziam isso, eles tinham como prática trazer ali, e a palavra de Deus nos diz que nós seremos abençoados quando colocamos Deus em primeiro lugar. E é uma prática que ela não ficou no Antigo Testamento. Às vezes a gente tem uma percepção equivocada de imaginar que só vale hoje o Novo Testamento, que o Antigo ele já passou, a lei ela não serve mais, porque de fato Cristo cumpriu toda a lei continua valendo, só que tem uma diferença, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, amém? Com a seguinte percepção de que aquele que não aceitou a graça, permanece sob o jugo da lei, então a lei permanece, a lei continua valendo. E a lei toda, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, ele servia como uma representação, como uma forma de sombra. Nos fala em Hebreus capítulo 10, no verso 1, que tudo aquilo que existia ali na lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas por vir, mas não as coisas boas em si mesmos. Ou seja, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento era para nós, já trazia um significado daquilo que seria constituído e seria revelado em Cristo. Todas as leis, todas as normas, e a lei da primícia, ela para nós hoje existe como princípio, colocar a Deus em primeiro lugar, amém? Nós colocamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos dando a Ele a primícia, e não só da nossa renda, mas também do nosso dia, da nossa vida, colocando diante dEle a primeira parte do nosso dia.
É importante que a gente tire um tempo para Deus. Eu sei que todos os irmãos aqui têm uma vida corrida, trabalham e tenham um tempo, um horário certo para estar ali no seu trabalho, mas é importante que a gente tire um tempo para Deus. Eu tenho um amigo que ele, pela manhã, primeira hora que ele faz, ele acorda um pouco mais cedo, ele tira uma hora e vai para o carro dele, orar e ler a palavra. Ele faz isso, porque ele sabe que se ele deixar para depois, no final do dia, ele vai estar cansado, e às vezes a gente faz isso. Não porque não amamos a Deus, não é por isso, mas porque às vezes a gente está tão ocupado com as coisas que a gente esquece o mais importante, e a gente deixa a última hora para o Senhor, a gente deixa o último momento, aquele que a gente já está mais cansado, e o Senhor quer prioridade, o Senhor quer que a gente olhe para Ele e de fato diga: Senhor, Tu és a prioridade da minha vida, amém? E vamos colocar isso em prática, colocar essa primícia, né? E para não dizer que esse princípio ele está só no Antigo Testamento, em Romanos capítulo 11, verso 16, você pode abrir aí na tua Bíblia, Romanos 11, ele fala sobre esse princípio das primícias, porque os princípios de Deus, eles são eternos, eles não mudam, eles permanecem para sempre. E ele diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Quando a gente separa a primeira parte do que temos, seja dos nossos bens, seja do nosso dia, quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, todo o resto é abençoado. Tudo aquilo que fica para nós é abençoado, porque ele fala aqui que se as primícias são santas, santa é toda a sua totalidade. As outras coisas são santificados porque nós consagramos a Deus a primeira parte. E nós colocamos diante dele ali, diante do Senhor, aquilo que é importante. E nós, quando entendemos esse princípio, nós entregamos sempre o primeiro lugar a Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao 5, que Caim e Abel foram levar uma oferta ao Senhor. Eles foram levar uma oferta a Deus, provavelmente era uma prática deles, não sei quanto tempo eles já faziam isso, mas a Bíblia fala que Caim e sua oferta foram rejeitadas pelo Senhor, mas a oferta de Abel foi aceito por Deus. Ambos entregaram uma oferta a Deus. A Bíblia fala que Caim, em determinado momento, passando-se um tempo, não disse quanto tempo, ele pegou ali tudo que ele tinha, o fruto da terra ali, tudo que ele colheu, e levou a sua oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta a Deus, só que Abel trouxe uma oferta diferente. Ele trouxe a melhor parte, a parte mais gorda ali, dos animais, e ele trouxe aquilo que era as primícias da criação. Abel entendeu o princípio, ele entregou a Deus aquilo que era o mais valioso. A primeira parte ele entregou a Deus. Talvez Caim fez a sua oferta de uma forma, talvez ali, de qualquer jeito. Ele lembrou que tinha que ir para o culto, vou pegar aqui alguma coisa e levar para Deus, qualquer coisa. E Deus olhou para ele e rejeitou. E como que nós nos colocamos diante de Deus para cultuar o Senhor? Como foi que eu me preparei para vir hoje à casa do Senhor? De que maneira está o meu coração? Para que o Senhor possa receber minha oferta de adoração, a minha oferta de louvor, a minha oferta do meu sacrifício vivo, do meu culto racional ao Senhor. E a gente precisa também perceber que Deus vai receber a nossa oferta se a gente proceder bem. E a palavra nos ensina que nós devemos ofertar ao Senhor, mas não porque Ele precisa de oferta. O Senhor não precisa de nada, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nós, Ele não precisa do nosso tempo, Deus não precisa de mim. Ele nos dá o privilégio de fazer parte do seu reino, de contribuir com a sua obra. Nós não somos nada diante de Deus, mas Ele olha para nós, para cada um de nós, com o seu olhar de amor e de misericórdia e nos permite fazer algo pelo reino. E hoje como é que a gente vai fazer? Nós não temos primícias da terra, para trazer ao Senhor. Não sei se alguém aqui faz alguma plantação, se alguém trabalha com agricultura, eu acho que não deve ter ninguém aqui, mas nós temos o nosso trabalho, nós temos o fruto do nosso trabalho. E aqui eu quero falar com vocês nesse segundo ponto sobre algo que é pouco falado nas nossas igrejas batistas independentes,
que é sobre os dízimos e ofertas. Nós falamos pouco porque temos a preocupação de não tornar a pregação e a sã doutrina e uma teologia da prosperidade, que é algo que a gente não acredita. Nós não temos essa prática aqui na nossa igreja. E eu quero ler com vocês o texto de Malaquias, que todos nós conhecemos, né? Malaquias 3. Amém? Vamos abrir nas nossas Bíblias aí. Malaquias 3, a partir do verso 8. E foi o texto lido ontem no culto de adolescentes, né? Malaquias 3, verso 8, ele diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha que coisa dura. Pode alguém roubar a Deus? E ele diz, olha, pode, nos dízimos e nas ofertas. E aí ele continua dizendo o seguinte: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Amém? Primeira palavra de Deus nos diz em Malaquias que quando não entregamos aquilo que é de Deus, nós roubamos a Deus. É difícil, né, essa palavra, mas é exatamente a palavra do Senhor que está nos dizendo aqui. Nós roubamos a Deus quando não entregamos aquilo que é dele. E ficamos debaixo de maldição. É a palavra de Deus que nos diz. Ele diz assim, faça o seguinte, tragam os dízimos à casa do tesouro, ao depósito do templo, e depois façam prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, né, e derramar sobre vocês uma bênção tão grande que vocês não tenham nem onde guardar. Amém? Glória a Deus. E ele fala também, e por você, eu vou repreender o devorador. Para quê? Para que você possa entregar aquilo que é a primeira parte, como primícia ao Senhor, honrando a Deus, e o resto todo vai ser abençoado. Todo mais vai ser abençoado pelo Senhor. E é interessante como esse texto aqui, assim como aquela lei da primícia, ela é colocada como algo do Antigo Testamento. É colocado como algo que não vale mais para hoje, né? E a gente começa a perceber que as coisas que são colocadas como não vale mais, não serve mais, é só para o Antigo Testamento, são coisas que são convenientes, né, para as pessoas. E há muita gente que prega e fala sobre isso, né, que os dízimos se encerraram ali na Antiga Aliança, mas o Novo Testamento ele permanece, ele fala ainda sobre isso. É lógico que os dízimos tinham um propósito no Antigo Testamento, que era o quê? O sustento dos sacerdotes, dos levitas, que era aquela tribo ali de Israel que não tinha posse da terra, eles tinham ali que ser sustentados mesmo, porque eles serviam no templo, eles cantavam, eles cuidavam do templo, eles ofereciam holocaustos, então eles viviam daquilo, eles precisavam ser abençoados, né, ali por esses dízimos e pelas ofertas também que eram alçadas. E o Novo Testamento ele reforça essa prática. Ele diz em Mateus 23, que também é um texto muito distorcido para negar os dízimos nos dias de hoje. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Queridos, Jesus aqui não está revogando os dízimos. Ele está dizendo o seguinte, vocês devem praticar, né? Primeiramente ele fala, vocês deveriam ter dado mais importância à justiça, à misericórdia e à fidelidade. Vocês podem e devem praticar estas coisas. Que coisas? Dizimar do hortelã, do endro, né, e do cominho. Vocês continuam dizimando, mas também antes disso, vocês não podem omitir as outras coisas. A fidelidade, a justiça, a misericórdia. Façam isso de coração. Hebreus capítulo 7, também fala sobre os dízimos.
capítulo 7, do verso 1 ao 3, ele diz o seguinte: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus, ele dá uma importância muito grande a essa questão, que ele cita aqui. Ele diz, olha, Abraão vindo ali da guerra, com os despojos da guerra, ele entregou a Melquisedeque, rei de Salém. E como toda a representação que existiu no Antigo Testamento para nós, Melquisedeque já representava a Cristo. Já significava ali que Abraão estava honrando a Deus e honrando a Cristo com os seus dízimos, entregando. Nem havia sequer sido instituído a lei dos dízimos. E ele colocou em prioridade. Ele disse, eu vou entregar a Deus a primeira parte, aquilo que vai honrar a Deus. E aqui, queridos, nós temos algo impressionante que fala também no capítulo 7, 9, verso 9 e 10 de Hebreus, que Levi, que era um sacerdote, os levitas, eles deveriam receber ali dos dízimos, mas Abraão entregou por meio, Levi entregou por meio de Abraão os dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. Entregou ali, ainda quando não havia sequer a lei dos dízimos, ele ainda estava, como diz a palavra do Senhor, no corpo do seu antepassado, mas ele honrou a Deus através dos dízimos. Hoje, não temos mais sacerdotes, não como o Antigo Testamento, não temos levitas, não temos a tribo de Levi, não temos nada disso, mas nós temos pastores que precisam dos dízimos, nós temos missionários que estão no campo e temos obreiros que também vivem dos dízimos. A palavra de Deus nos diz que aquele que vive da obra, ele deve ser sustentado pela obra, e que o obreiro é digno do seu salário. E eu falo isso aqui, queridos, sem nenhuma preocupação, sem nenhum pensamento de que estou falando algo fora da palavra, porque eu dizimo nessa igreja, eu entrego os meus dízimos, e faço isso não para me gloriar, porque eu não tenho glória nenhuma em fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina, quando nós fazemos somente aquilo que Deus nos mandou fazer, nós temos um direito de um título, que é o título de servo inútil. É exatamente esse título que eu mereço quando eu faço exatamente só aquilo que Deus me mandou fazer. Eu faço apenas aquilo que Ele pediu para fazer. E Deus não precisa dos nossos dízimos, Deus não precisa da nossa oferta, mas a obra de Deus, ela precisa. E é interessante como muitas pessoas distorcem isso, e não ensinam uma coisa que é uma bênção para a igreja. É muito importante para todos nós. A palavra de Deus nos diz, façam isso, entreguem, e depois façam prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênção sem medida. E muitas dessas pessoas aí que fazem isso, muitos não são pastores, são pregadores aí da internet, e eles contrariam e falam algo contra o dízimo, porque eles têm um canal no YouTube, não tem problema nenhum ter canal no YouTube, são sustentados por um canal monetizado. Eles não se preocupam na manutenção de uma igreja, eles não se preocupam com o sustento de missionários, de pastores, eles não têm preocupação nenhuma com isso. E eles se mantêm na mídia exatamente por quê? Porque eles falam esse tipo de heresia e outras mais. E isso chama a atenção das pessoas. E muitos deles não são contrários aos dízimos, mas eles cobram para participar, de repente, de algum evento. E cobram caro por isso. Tem alguns que até para você viajar com eles, você paga. Mas o dízimo, para eles, está errado. E temos alguns, até pastores, alguns líderes, que são contrários também aos dízimos, nas suas igrejas. Só que eles não ensinam um princípio abençoado para as pessoas, porém eles exigem e cobram dos seus membros uma oferta de sacrifício. Deem o seu tudo, que Deus vai multiplicar 10 vezes mais aquilo que tu entregou. Nem tem base bíblica para isso, em lugar nenhum, não existe, mas eles ensinam algo totalmente
errado, né? Para que as pessoas, por ganância, possam entregar aquilo ali que é seu, né? E acabam depois descobrindo que isso não tem validade nenhuma. Como eu disse para vocês, Deus não precisa, mas a obra do Senhor precisa. A obra do Senhor, ela necessita, né? Nós temos, no nosso princípio de fé, da Igreja Batista Independente, a prática do dízimos como algo que permanece. Né? E nós, como batistas independentes, nós precisamos ter a prática de dizimar. Para a bênção, para a igreja e para as nossas vidas. Nós temos uma igreja aqui muito bonita, muito confortável, mas tem um custo alto para manter essa igreja. Né? Para a gente manter aqui as contas, né, de energia, de água, tudo aquilo que a gente precisa, a limpeza, a manutenção, sempre tem coisa para fazer, né? A gente precisa ter um recurso para isso. A manutenção dos pastores, né, da obra de Deus, dos missionários, ela é necessária. E nós abençoamos hoje missionários, através de tudo aquilo que entra nesta igreja. Talvez não era essa a palavra que você estava esperando ouvir hoje, mas essa é a palavra que Deus quer falar contigo. Essa palavra que Deus quer falar ao teu coração. 10% de tudo aquilo que essa igreja recebe, seja de dízimos ou de ofertas, ela é encaminhada para as nossas convenções. Nós enviamos para a convenção nacional e para a convenção estadual. E esse dinheiro, ele abençoa missionários. Ele abençoa pessoas que estão lá no campo. Porque nós temos um DNA missionário. Alguém sustentou um missionário para vir até aqui. Nós tivemos esse privilégio, né? De ter aqui o pastor Alfonso, domingo passado, falando sobre como começou essa igreja, né, do trabalho que ele teve aqui, e de todos os outros que passaram por aqui, né, todos aqueles que derramaram o seu suor aqui neste lugar, né, o pastor Valdir mesmo, ali na congregação e aqui, irmã Ilone, todos os outros, né, que passaram por aqui, derramaram um pouco da sua vida. E quando nós ofertamos ao Senhor, nós damos prioridade a Ele, nós colocamos diante dEle, nós colocamos diante do Senhor aquilo que é merecido, que é Ele ser honrado por nós, Ele ser honrado por aquilo que ofertamos a Ele. E também ofertamos para os nossos missionários. Nós temos 4 campos missionários que nós ofertamos. Gostaríamos de ofertar muito mais, e eu espero que um dia a gente tenha muito mais missionários, que a gente possa apadrinhar e possa abençoar. Mas hoje nós temos um campo em Urubici, temos um campo também em Lages, em Pacaraima, e eles recebem, né, em Guiné-Bissau, e além do mais, eu sei que tem muitos irmãos aqui que também apadrinharam crianças em Guiné-Bissau, né, para a glória do Senhor, para contribuir com essa obra, né, assim como a Silvia falou que também foi apadrinhada, a Nelisete também, né, e foi bênção, então nós estamos abençoando outras pessoas. E 5% de tudo que arrecadamos vai para esses missionários. Então temos um custo altíssimo, né, de dízimos e de ofertas aqui, que são encaminhadas também para a obra missionária. E queridos, nós entendemos que nós precisamos, né, como princípio, honrar a Deus em primeiro lugar. E nós honramos o Senhor com ofertas e com os dízimos. E quando nós fazemos apenas aquilo que é uma obrigação, quando nós pregamos a palavra apenas por obrigação, quando eu dizimo apenas por obrigação, ela não serve de nada. O Senhor recebe, mas é algo que o valor de fato está em dar com alegria, com a certeza de que eu estou fazendo algo para o reino de Deus, e não para as pessoas, e não para homens. E a palavra de Deus nos traz aqui um princípio muito importante também, que está em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, que também nós conhecemos muito esse texto, sempre lemos ele, né, no momento de ofertas, que ele diz assim, ó, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, quando ofertamos ao Senhor, quando dizimamos ao Senhor, quando damos o nosso tempo aqui, né, Ângela, para servir as pessoas, né, as irmãs aqui serviram, os pastores que vieram aqui no final de semana, colocaram a sua vida, né, à disposição de fazer esse serviço, que façamos com alegria, para que Deus receba como aroma suave tudo aquilo que nós temos para entregar a Ele.
né, que a gente possa entregar diante de Deus, de fato, algo com alegria. E tem um texto que me chama muita atenção em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 2 a 5, que o apóstolo Paulo ele relata um fato impressionante. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha só, havia uma igreja na Macedônia, né? Provavelmente ali os teólogos eles colocam que seja a igreja de Filipos, que ela ficou de fora da contribuição. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente percebe que alguém necessita de ajuda e a gente começa a ligar para um e para outro, né? Ligamos para algumas pessoas para ajudar e deixamos alguns de fora porque a gente pensa assim, no nosso coração, né? Poxa, mas o irmão talvez também está precisando, né? Então, já que a gente não vai contribuir com ele, pelo menos deixa ele de fora. Fizeram isso com as igrejas da Macedônia, né? Disseram assim, deixa eles de fora para eles não contribuírem, só a gente vai contribuir. E aí eles disseram, não, a gente quer participar. Nós queremos participar, porque a gente já entendeu o princípio, a gente sabe que é bênção. Então, nós queremos ofertar também. E aí o apóstolo Paulo fala aqui que eles insistiram para contribuir com essa oferta, né? E fizeram algo aqui, além daquilo que eles podiam, além das suas forças, né? Fizeram algo além, ou seja, eles não fizeram apenas aquilo que era obrigação de fazer. Quando você faz um voto a Deus, você faz algo além daquilo que Deus está te pedindo. Você faz um voto voluntário, né? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos dizimar e ofertar. Mas a oferta, os dízimos, eles são uma prova de fidelidade a Deus, né? Você coloca diante dele a tua fidelidade. A oferta, ela é generosidade, ela é voluntária. E quando você faz um voto a Deus também, Deus não te pede para fazer um voto, mas se você fizer, você tem que cumprir, né? E Deus vai te honrar por isso. No meu primeiro emprego, eu estava terminando o ensino médio e eu pedi a Deus, eu disse, Deus me dá um emprego, porque se tu me der um emprego, eu vou entregar todo o meu salário a ti. Tudo que eu ganhar nesse mês, eu vou entregar. E Deus me deu um emprego. E eu peguei todo o meu salário e entreguei ao Senhor. Não para minha glória, mas para servir de exemplo. E eu fiz isso com alegria. E o mais interessante, minha mãe vai lembrar desse fato, é que ela estava doente. No dia que eu recebi meu salário, ela ficou doente. E aí eu olhei para ela e disse, agora? Fiz um voto ao Senhor e minha mãe precisa de medicamentos. E ela, como uma serva de Deus, ela disse assim, ó, cumpra o teu voto. E eu entreguei ao Senhor. E depois que eu voltei do culto, ela estava curada. Deus, Ele honra, queridos, aqueles que o honram. Honre ao Senhor com as tuas primícias, do teu tempo, da tua vida, dos teus bens, com a certeza de que Deus não precisa de nós, não precisa dos nossos bens, mas Ele observa a tua atitude como colocar Ele em primeiro lugar, como colocar Deus como prioridade na nossa vida, como valorizar aquilo que é o mais importante, e não é a quantidade. Nós lembramos da oferta da viúva. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44, fala que Jesus se sentou ali perto, ali na frente, onde as pessoas estavam trazendo as suas ofertas, e ele viu muita gente rica depositando muito dinheiro, né? E depois veio uma viúva pobre, diz a palavra do Senhor, e colocou 2 moedinhas lá. E ele disse aos discípulos, olha, essa mulher aqui colocou a maior oferta. Dela foi a maior oferta, não foi aquela quantidade grande, né, que os ricos estavam colocando, porque eles estavam colocando aquilo que sobrava. E ela não, ela deu tudo o que ela possuía. E aqui a gente não vai pregar a teologia da prosperidade, fiquem tranquilos, né? Não vou dizer para você, traga o seu tudo que Deus vai te prosperar, que isso é mentira. Deus nos prospera não é porque eu estou ofertando, é porque Ele é Deus, e Ele não faz promessa que Ele não cumpra. Se Ele disse, traz os dízimos, traga a tua oferta, e depois faz prova de mim, depois espera para observar o que eu vou fazer.
Quando eu entreguei o meu voto ao Senhor, queridos, Deus me honrou. E Ele continua me honrando até hoje. Não porque sou merecedor, né? E como eu disse, isso não tem mérito nenhum, mas porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. E para não ficar somente em questões materiais, é importante a gente perceber que muitos homens de Deus colocaram a sua vida em primeiro lugar diante do Senhor. Eles não se preocuparam até mesmo com o risco, né, de serem levados à prisão ou serem mortos, porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Mas teve um jovem, que está em Lucas capítulo 18, e também Marcos capítulo 6, do verso 19 em diante. Marcos fala que era um jovem, né, e Lucas fala que era um homem de alta posição, que ele chegou até a Deus, chegou até Jesus, né, até Deus, e disse assim, né, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim, por que tu me chamas de bom? Né, só tem um que é bom, que é Deus. E aí ele disse assim, tu conheces os mandamentos? Jesus sabia que ele conhecia os mandamentos. Ele falou assim, tu conhece então? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E provavelmente aquele jovem ficou muito alegre naquele primeiro momento, ele disse, olha, tudo isso aí eu já faço. Eu faço tudo isso, eu cumpro todos os mandamentos. Então, tudo bem, só falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois me segue. Aí tu vai juntar um tesouro no céu. E aí diz a palavra que aquele jovem, ele ficou triste. E ele perdeu a oportunidade de, quem sabe, ter sido um discípulo do Senhor. Ele perdeu a oportunidade de aprender com o mestre. Sabe por quê? Porque ele amava as riquezas. O coração dele estava nas riquezas. Ainda que ele cumpria os mandamentos. Ainda que ele procurava fazer a coisa correta. Mas ele não colocava Deus em primeiro lugar. E Jesus não pediu para ninguém fazer isso, somente para aquele jovem. Se você procurar na palavra de Deus, você não vai encontrar. Nem mesmo para Zaqueu, que era um homem rico, chefe dos publicanos. Jesus não pediu para ele vender tudo. Ele disse, né, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguém, e ele sabia que ele tinha feito isso, né, vou dar 4 vezes mais, que era de acordo com a lei. Né, a lei mosaica determinava isso. Mas não se pode amar a dois senhores. Não se pode amar a dois senhores. Ou você vai amar a Deus ou ao dinheiro. E não tem problema nenhum de você ser rico, não tem problema nenhum de você ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus nos chama para ofertar e para dizimar e para contribuir com a obra exatamente para que a gente desapegue de algo que está no nosso coração, que está dentro de nós. Para que a gente olhe e coloque aquilo que é tão difícil para nós. Para que nós possamos aprender o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Colocar Deus em primeiro lugar. E como tem sido, né, a nossa vida? A gente tem colocado, de fato, Deus em primeiro lugar? Não só nesse aspecto material, mas na nossa vida, na nossa prioridade. Quando nós temos coisas para fazer, nós chamamos Deus para fazer parte dos nossos planos. Nós convidamos a Deus para que Ele possa nos dar a direção, ou apenas depois que o problema aconteceu que a gente chama a Deus. A gente precisa pensar nisso, né? Como temos colocado a nossa vida, se temos colocado de fato o Senhor em primeiro lugar. E aqui alguns homens que colocaram Deus em primeiro lugar, em lugar de honra. Abraão recebeu uma promessa do Senhor de ser uma grande nação, e Deus disse, me dá o teu filho. E ele entregou o seu filho. Abraão entregou Isaac para ser sacrificado, levou Isaac para o sacrifício, mas Deus poupou Isaac, porque viu que Abraão não se apegava ao seu filho. Talvez aquele filho tão esperado começou a tomar o lugar de Deus na vida dele, a gente não sabe exatamente, mas é provável que ele precisava entender, olha, eu sou prioridade na tua vida, eu continuo sendo prioridade. Mas ele se colocou diante de Deus e entregou o seu filho. E Deus proveu o sacrifício, para que Isaac não fosse sacrificado. Mas Abraão sacrificou Isaac no seu coração. Ele disse, olha, Deus é primeiro lugar. Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E ela disse ao Senhor, fez um voto a Deus, se tu me dá um filho, eu vou entregá-lo para o sacerdócio. Eu vou entregar para ele servir na tua casa. E no momento em que Samuel nasceu, Ana trouxe, depois ali de ser desmamado, entregou ele ao sacerdote Eli para servir no templo. E Deus deu 7 filhos a Ana.
porque Deus honra aqueles que o honram. E tem tantos outros homens de Deus, a gente pode citar, por exemplo, Daniel e seus amigos, que eu não canso de falar deles. Daniel também escolheu não se contaminar e Deus o honrou. Ele disse: eu não quero os manjares do rei, eu quero servir a Deus em fidelidade. E mesmo quando houve um decreto de que não poderia pedir nada a nenhum homem, a nenhum Deus, ele continuou orando a Deus, ainda que isso o levou à cova dos leões. Mas Deus o livrou dos leões também. Deus fechou a boca dos leões. A gente pode lembrar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali também na Babilônia, e eles preferiram enfrentar, a fornalha de fogo ardente, em lugar de se curvar uma imagem, em lugar de dar prioridade a outra pessoa, a outro Deus, que não o Deus verdadeiro. Em alguns momentos, querido, você vai precisar passar pela fornalha, mas se você honrar a Deus, Ele estará contigo na fornalha também. Amém? Se você honrar a Deus, Ele vai estar contigo, assim como Ele estava com aqueles homens. Poderíamos falar de muitos outros, de Moisés, de José, de Davi, tantos homens que colocaram a sua vida e deram o primeiro lugar a Deus, Estevão e tantos outros. Mas eu quero encerrar com isso aqui. Quero concluir dizendo para vocês que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós damos prioridade devida a Ele, em tudo aquilo que fazemos, em todas as coisas, Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus nos honra, Deus vai te dar saúde financeira, emocional, familiar, vai cuidar de tudo mais, porque você buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fechar nossos olhos. Eu quero que você coloque diante de Deus agora a tua vida, o teu coração. Lembrando que quando nós honramos a Deus com as primícias de tudo aquilo que fazemos, todo o resto é abençoado. E nós colocamos diante de Deus, não só uma questão financeira, mas a nossa própria vida. E depois Deus derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Feche os teus olhos nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, nós te louvamos, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Deus, que tu nos dá, de fazer parte do teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de contribuir com a tua obra, Deus. Pai, que o princípio, Senhor, de primícias, Senhor, esteja no meu coração, Deus. Que o princípio, Deus, de honrar a Deus em primeiro lugar esteja sempre diante de mim, Senhor. Diante da vida da tua igreja, Senhor. Pai, que o princípio, Deus, de honrar a Ti acima de todas as coisas, Senhor, com toda a nossa alma, Deus, te amar, Senhor, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor, esteja em todos os nossos atos, Deus. E que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, derrame bênçãos sem medidas, Pai, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.